Boa noite a todos, bem-vindo a mais um encontro aqui do Centro Espírita Amor e Caridade, que possamos ter uma boa noite de conversa, um bom encontro. Convido vocês a uma prece para iniciarmos esse momento. Que Jesus seja o nosso guia, o mestre que conduz os nossos pensamentos a fazer sonhos mais profundos. Aqueles que mergulhamos dentro da nossa alma em busca de nós mesmos, do conhecimento que nos fará encontrar o caminho em direção ao Pai, a Deus, detentor de toda a verdade, de toda a sabedoria e de toda a inteligência, presente em todas as coisas, tudo que é a vida, tudo que existe no universo. Que possamos mergulhar nesse pensamento de bondade infinita. Possamos colocar a nossa atenção no seu pensamento. Que possamos contar com o olhar protetor de Jesus, que nos conduz, nos ampara, nos acolhe sempre que precisamos. Que possamos contar com a presença dos nossos amigos espirituais, nossos anjos protetores, que caminham conosco minuto a minuto, dia após dia, nas angústias, nas alegrias, nas tristezas e nas nossas vitórias, buscando nos mostrar os melhores atalhos, os caminhos menos perigosos, nos intuindo com pensamentos mais lúcidos, nos ajudando a sonhar, a descansar e a pensar em Deus. Que esse encontro dessa noite de hoje seja também parte disso tudo. Que possamos nos conectar com quem somos, com os nossos guias, mas também com o lugar para onde vamos. Que assim seja. O tema da noite de hoje é Obreiros do Senhor. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de convidá-los a pensar, e que eu fiquei pensando quando eu estava aqui estudando um pouco sobre esse tema, é que obreiros é o operário, né? É aquele que trabalha. O obreiro é aquele que constrói a obra, né? É aquele que tem uma responsabilidade, que está a serviço de alguém, né? Então, o obreiros do Senhor é aquele que está a serviço do Pai, a serviço de Deus, a serviço de uma causa, né? De uma causa de amor, se a gente puder pensar, de uma causa de transformação, de uma causa de bondade, né? Se a gente pensar que os obreiros do Senhor são aqueles que atendem aos desígnios de Deus, são aqueles que estão imersos, né, nas pautas de Deus, no pensamento de Deus, nas intenções de Deus para com a humanidade, né? E quando eu li o tema, né, eu me lembrei de um livro que eu gosto muito. Eu tenho meus livros que são os meus chamegos, né? São aqueles que eu leio e releio várias vezes, porque eu acho que é importante a gente ter aquelas obras que conversam mais com a gente, né? A gente pode ler um monte de coisa, mas se a gente não elege aquela que nos reconecta, né, quando a gente precisa, eu acho que a gente às vezes se perde, né? A gente tem muito conhecimento disponível, né? Então, eu penso que eu tenho uma obra, né, de algumas obras de chamego, que quando eu preciso me reconectar com o que eu preciso aprender, saber, lembrar, relembrar, eu vou atrás dessas obras, né? E uma delas é o Boa Nova. Eu sempre falo aqui, é uma obra que eu gosto muito. Uma outra que eu tenho de chamego é o Paulo Estevão, né? Paulo Estevão, e outra tá até aqui, ó, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis.
São obras que eu acho que sempre me conectam a algo que conversam comigo, né. E nesse atual momento, eu tenho lido todas as manhãs um capítulo do Boa Nova. E essa mensagem, né, esse tema me fez pensar em Boa Nova mesmo, né, que é um livro que conta das experiências das pessoas que viveram com Jesus, e depois dele, né, um pouquinho depois só. E acho tão interessante, porque naquele livro, para mim, né, no meu ponto de vista, né, no meu humilde ponto de vista, Jesus ensina os apóstolos a serem obreiros, né. E como é que ele faz isso? Ele não abre uma escola e convida as pessoas e só ensina, né, e transmite um ensinamento para, olha, para que vocês possam divulgar bem o evangelho, para que vocês possam, né, fundar o cristianismo no mundo, para que vocês possam fazer com que as nossas conversas sejam eternas, né, ressoem pelos séculos. Olha, gente, tive um problema aqui de conexão, mas acho que não vai atrapalhar. Eu vou continuar, tá? Vocês precisam ler essas apostilas e vocês precisam seguir determinados passos. Não, né? Jesus, ele teve um tempo curto, que foi com os apóstolos, que foi necessário para que eles pudessem ter uma experiência de vida significativa, para que eles pudessem ter um aprendizado significativo de como que se consolida essa esse status de obreiro em nós, né. E eu fiquei pensando, assim, né, se vocês, né, ainda não tiveram oportunidade de ler essa obra, eu acho de extrema importância, porque todo o ensinamento parte de um questionamento interno, né, de algum homem, né, de alguns desses homens que acompanham Jesus nesse percurso. Então, de alguma inquietação, de alguma indignação, de algum incômodo, de alguma coisa que eles não consideram justo, né, coisas do mundo, coisas dos sentimentos, coisas do funcionamento mental deles daquela época, do funcionamento da cultura, da forma como eles se relacionavam, né. Então, trocando em miúdos, o que eu percebo é que Jesus escuta alguns questionamentos, por exemplo, quando Pedro vem questionar alguma coisa, quando Tomé veio questionar uma situação, né, eh, enfim, ele esperava, ele ouvia, ele fazia uma leitura espiritual, né, que intencionalidade, o que estava por trás, né, daquele questionamento. Nenhum momento nas literaturas, né, nas histórias que a gente escuta, mesmo depois quando os espíritos vêm, né, nos trazer comunicações, há algum relato de um julgamento de Jesus, mas de um entendimento de que aquele questionamento vem de algum lugar, de uma experiência vivida por aquelas pessoas. Então, uma experiência naquela cultura, uma experiência na família né, que eles viviam antes de estar ali com Jesus. Cada um tinha uma história anterior a priori, né? Antes de chegar ali para conviver com Jesus, cada um tinha uma história, tinha uma experiência de vida, tinha uma família, aprendeu algumas coisas, tinham relacionamentos, né. Então Jesus precisava entender de onde vinha aquele questionamento, aquela inquietação. Não, a gente precisa fazer uma revolução, a gente precisa, né, não, Jesus, você não pode falar com essa pessoa ela faz isso, aquilo, outro, né, nós temos que condenar também determinadas atitudes. Então eles vinham muito cheios de certezas e verdades, advindas da experiência de vida deles e advindas da cultura que eles viviam. Então Jesus não fala, não impunha, né, o modo dele de funcionar, advindo também da experiência dele enquanto espírito mais evoluído, né. Jesus já tinha outras experiências, né, Jesus já tinha vivido muito mais tempo, né, ele já tinha aprendido outras coisas, capaz de transformar o olhar dele,
né? Capaz de olhar a humanidade com compaixão, capaz de entender as nossas misérias até hoje, dos nossos atavismos, mas para isso, Jesus teve um percurso. Ele não nasceu pronto, ele não foi criado perfeito, né? Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, né? Se a gente concebe Jesus diferente de Deus, né, a gente entende que ele foi um espírito que também evoluiu, que fez seus progressos e que viveu experiências e que tinha uma outra perspectiva. E ele já estava ali, ele já era um obreiro, né? Pronto, ele veio para trabalhar, ele veio para servir. Então, ele já tinha passado por alguns passos. Mas ele entendia que o primeiro passo era aprender, né, a transformar aquilo que se sente, aquilo que a gente sente, a transformar o modo como a gente vê o mundo, né? A transformar a nossa maneira de fazer de interpretações, transformar a nossa maneira de julgar o que a gente vê, o que a gente sente, né? Então, ele convidava os questionadores, né, os seus amigos, seus parceiros, a observar aquilo que sentiam. Ele tinha uma conversa amorosa, ele fazia considerações, e logo depois, né, aquela pessoa que tinha vivido, que tinha trazido um questionamento para Jesus, vivia uma experiência, né, com Jesus, para que ele pudesse viver, né, reeditar, ressignificar aquele aprendizado, né? Então Jesus ele ensinava não só nas conversas amorosas que ele tinha às noites com os apóstolos, mas também ele sabia esperar um momento de produzir experiências, né? Que aquelas pessoas pudessem viver na pele, sentir, né? Viver a experiência emocional que aquele aprendizado pudesse causar, né? Então, ele colocava os apóstolos junto das pessoas com as quais eles tinham criticado, né? Ele fazia os apóstolos pensarem de outra forma, né? Ele convidava as pessoas que os apóstolos não queriam que estivessem junto para estar com eles, né? Para ouvi-los. Ele se hospedava na casa, né, dos supostos inimigos, né, para fazer com que os apóstolos pudessem viver experiências emocionais de não ter julgamentos moralizadores e sim compreender o momento que cada ser humano vive na Terra. Cada um que está aqui tem a sua história, tem a sua experiência, tem o seu tempo de elaboração, o seu tempo de construção de conhecimento, né? Aquelas pessoas que conviviam com Jesus, elas não tinham toda uma encarnação para aprender, ou várias encarnações para aprender, porque eles foram escolhidos, eles precisavam viver um intensivão de experiências. E obviamente que estar com Jesus, né, naqueles anos que ele percorreu, né, eram vivências extremamente intensas e era um intensivão, né, um intensivão da vida, né? Então ali eles puderam assim se ressignificar muitas coisas, aprender muitas coisas, valorizar outras coisas, né? Então a gente conhece a história de Judas, a gente conhece a história de Tomé, né? A gente conhece a história por exemplo, né, que quando Jesus a, uma das mulheres ia ser apedrejada e Jesus é convidado para participar do apedrejamento, né? E ele não se nega porque aquilo era fazia parte da cultura, se ela era, né, pecadora, se ela tinha cometido um crime, se ela tinha sido adúltera, enfim, ela tinha que ser apedrejada segundo a lei, né? Então ele não falou não vamos apedrejar ninguém, né? Ele era um revolucionário diferente, né? Então, ele falou: aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. Então, ele convida as pessoas a olhar de um outro ponto de vista, né? E ainda assim, depois, ele é questionado por um dos apóstolos. Ele fala: mas a gente não devia condenar, né, uma mulher adúltera? Não sei se é certo isso que a gente fez, porque ele fala para ela: vai e não peque mais, né? Não vou condenar você, né? E aí Jesus fala para um dos apóstolos
que eles não sabem a vida que aquela mulher teve, por que ela levou, né, todos os sofrimentos, todas as angústias, enfim, todas as opressões que ela viveu para ter feito as escolhas que ela fez. Então, como Jesus fazia uma compreensão, né, de para além dos nossos julgamentos moralizadores, esses que a gente faz até hoje, né, a gente não, ele convida também, né, aqueles homens, né, que viviam naquele momento a fazerem um outro tipo de julgamento, né, ter um outro tipo de posicionamento, de pensar e de ter uma experiência completamente diferente daquela automática que a gente tem quando a gente vive num mundo como esse. A gente acorda, a gente recebe um monte de conteúdos da nossa rede social, né, dos nossos, onde a gente se filia, né, a gente assiste jornal, a gente tem os nossos amigos que têm afinidades, né, conosco, partilham das mesmas ideias, a gente frequenta o nosso trabalho, então a gente tem ali um modo de funcionar, né, um status quo meio, né, e se a gente não fica atento, se a gente não presta atenção, a gente vai repetindo modelos de funcionar. A gente começa a falar como as pessoas que estão à nossa volta falam, a gente começa a argumentar de acordo com os argumentos que a gente escuta, a gente vai perdendo um pouco a capacidade de pensar, né? Então, se a gente vê uma pessoa que a gente admira muito, condenando alguém, julgando alguém, falando mal de alguém, a gente não para e fala, nossa, mas espera aí, né? Será que essa pessoa, né, não está fazendo isso por alguma razão, por algum tipo de sofrimento, por algum tipo de... A gente não, a gente, quando está no meio das conversas, a gente se acalora, né? De vez em quando a gente acrescenta coisas, a gente alimenta situações. Então, a primeira fase, né? Então, se a gente for pensar que é um curso, né? Se existe ali níveis, eu estou usando isso de forma muito didática, porque, né, eu não tirei isso de lugar nenhum, então peço licença para fazer isso. Se a gente for separar em 3 fases, para que a gente possa se tornar obreiro de alguma coisa, né? Minimamente para trabalhar ali na base dos trabalhos de Deus, né? A primeira coisa é fazer essa investigação interna, né? De quais são os nossos julgamentos, de que parâmetro que a gente olha os problemas, né? Quais são as nossas perspectivas, o que ainda nos aprisiona, quais são os nossos vícios, aonde a gente está amarrado, né? Eu li hoje de manhã, né? Como eu disse que eu faço uma leitura é, todos os dias de manhã, então hoje eu estava lendo mesmo, me fez pensar muito nisso, né, na história de Tomé, né, que Tomé, ele foi procurar Jesus para falar para ele que tinha um pessoal muito importante que trabalhava para Herodes e que pessoas de alta nata, né, que queriam uma prova de que ele era de Deus. Então eles queriam assim uma manifestação divina, né? E Jesus fica quieto na hora e ele está, né, na casa de um dos conhecidos e ele não responde, ele fala que ele não vai, né? E Tomé fica muito, falar de uma forma muito resumida, né? E Tomé fica um pouco indignado, ele acha que Jesus precisava mostrar mais, né? As coisas que ele era de Deus, mostrar mais os seus poderes, mostrar mais as coisas maravilhosas que Tomé tinha visto ele fazer, mas que ele pergunta para Jesus assim, mas sem essas pessoas, né, sem o apoio dessas pessoas do poder, a gente não vai muito longe, né? A gente vai morrer na praia. Nós não vamos conseguir muita coisa se a gente não tiver o apoio, né, das grandes personalidades. E Jesus fala que não, né, que ele não veio para isso, que ele veio para servir aqueles que, né, não foram os sãos, né, mas sim aqueles que estavam adoecidos, aqueles que precisavam dele para melhorar, não que precisavam de provas, né? E aí Jesus é perseguido, e enfim, Tomé ainda fica muito indignado, né? Ele se esconde, ele veste uma roupa lá, capuz, para ninguém o reconhecer, e assim como Pedro, né, disfarça no meio da multidão, ele chega na cruz e olha para Jesus, né? E aí Jesus, antes dessa conversa, fala para ele, né, que a renúncia de si mesmo era a grande prova, né? Que milagre de Deus era essa transformação interna.
E aí ele vai, né, para a cruz, naquele momento super triste, né, Jesus ainda fala para ele assim, deixa eu ver se eu acho aqui. Você vê que hoje eu não coloquei minhas apresentações, porque nunca dá certo, né, gente? Eu coloco a apresentação para o rostinho ficar de um lado, fica do outro, né? O programa ele tem vida própria, então hoje eu vou ficar aqui, eh, na folha e na cola do livro, né? E aí Jesus fala para ele, né, numa voz quase imperceptível na cruz, né? E é muito bonito como a Boa Nova conta as histórias, né? Então ele coloca assim: Tomé se pôs a chorar discretamente. Logo, porém, como se o olhar do mestre o buscasse, entre os milhares de criaturas reunidas, observou que Jesus o fitara e, magnetizado pela sua feição divina, avançou hesitante. Desejava escutar daqueles lábios adorados a reprovação franca e sincera que merecia o seu condenável procedimento. Fugindo ao testemunho da hora extrema, aproximou-se ofegante da cruz e, deixando perceber que apenas cedia a uma necessidade espiritual naquele instante supremo, ouviu Jesus dizer-lhe em voz quase imperceptível: Tomé. No Evangelho do Reino, o sinal do céu tem que ser o completo sacrifício de nós mesmos. O apóstolo compreendeu-lhe as palavras e chorou amargamente. E aí ele vai contando aqui mais para frente, né, que depois Jesus ressuscita, né? E aí Tomé também não bota muito fé, vai atrás lá da Maria de Magdala, né? Do Pedro, do João, né? Dos outros companheiros, e aí eles vão para encontrar Jesus, e aí Tomé ainda desconfiado, né? Encontra Jesus e Jesus fala para ele bondosamente: Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças de que é o sinal, né? Então, então a razão fria do apóstolo notou que um clarão novo invadia e lhe penetrava a alma. Olha aqui Jesus, né? Precisava que Tomé, não é crer para ver, né, gente? Não é ver para crer, desculpa, não é ver para crer, né? Mas ele precisava viver a experiência emocional. Ele precisava sentir, ele precisava colocar aquilo para dentro dele. Né? Não bastava viver todo o tempo com Jesus, Jesus, né, fazendo milagres, Jesus conversando com ele precisava viver a experiência emocional. Então, a razão fria do apóstolo notou que um clarão novo invadia e lhe penetrava a alma. Compreendeu finalmente que o martírio do coração que ama se reveste de misterioso poder. Tocado pela humildade do mestre, redivivo, prosternou-se e chorou. Suas lágrimas eram de ventura e lhe proporcionavam ao espírito um júbilo para cujo preço todos os tronos da terra eram miseráveis e pequeninos. Olha isso, sua alma acabava de vencer uma grande batalha. O coração triunfara do cérebro. O sentimento lhe acrisolara a fé. Então, precisava viver, precisava enfrentar uma luta interna, né? Então, para mim, assim, o primeiro estágio do obreiro, para ser um obreiro do Senhor, a primeira coisa é viver as próprias lutas internas, né? Pedro perguntava quantas vezes precisava perdoar, né? Outros apóstolos ali tinham as suas questões internas, os seus questionamentos, né? Se a gente lê o Boa Nova, a gente vai poder fazer essas colheitas, né? De todos aqueles que foram atrás de Jesus para sanar suas dúvidas, né? Suas angústias. A Joana de Cusa tem um capítulo lindo dela, né, que ela vai procurar Jesus e ela fala assim: olha, eu acredito no que o Senhor fala, eu quero segui-lo, mas meu marido, ele trabalha com Herodes, ele trabalha para o Herodes, ele vive, né, das questões políticas, ele é rico, então imagina, né, estava num outro contexto, num outro momento.
E Jesus não fala para ela assim, olha, já que você está entendendo minhas palavras, né? Vem comigo e larga dele. Larga lá, né? Larga esse pecador para lá. Né? Não, ele falou, vai lá, volta para casa, vive, né? O que você aprende, vive com seu companheiro, apoie naquilo que ele precisa, né? Porque ela precisava vencer algumas questões internas dela, né? E aí, por fim, ele morre, ela vai servir a Jesus, ela vai, né, ser uma divulgadora do Evangelho e ela vai ser queimada, Joana de Cusa. E ao final, né, e ela vai ser queimada junto com o filho dela, né? E naqueles circos, né, romanos e aí o filho dela fala, abjura, mãe, né? Abjura, tira a gente daqui, né? E o soldado fala, nega Jesus, né? Nega esse suposto rei, né? Suposto salvador, cadê o seu salvador agora, né? E ela respira fundo, ela entende que ela precisava viver a renúncia de si mesma. Ela já tinha entendido, né? Porque ela já tinha feito isso uma vez. Quando Jesus pede para ela voltar para casa e viver a vida em família, porque ela estava encarnada, a história dela era outra, né? Ela já tinha vivido a renúncia naquele momento. E ali ela não precisava mais renunciar a nada, né? Então ela não renuncia mais. Ela sabe que ela precisava abrir mão dela mesma, né? Ela já estava na fogueira, o filho dela já estava ali, né? E aí ela fala que não, né? E aí ela vê Jesus, e Jesus fala para ela, vem, Joana, né? Então, gente, por isso que eu falo que o Boa Nova é um livro, né, que nos conecta muito com essas experiências, né, de quem viveu ali, né, de quem aprendeu junto com ele, né? E a gente está aqui com ele lá, né? Desculpa. Mas a gente ainda está aprendendo, né? A gente está aqui lutando, a gente está aqui tentando vencer as nossas dificuldades, né? E então, para mim, é construir, nós somos operários. Então, construir o reino dentro da gente. Primeiro passo, né? Na observância daquilo que nos aflige, né? Daquilo que nos inquieta, daquilo que nos angustia, dos nossos atavismos, do nosso egoísmo, da nossa raiva, onde que tá, né? Aquilo que a gente precisa trabalhar. O segundo passo é viver as experiências e entender as lutas e as dificuldades alheias, né? Quando a gente presta um pouco mais de atenção na conversa que Jesus tem com as pessoas que seguiam ele, era assim, observa que todo mundo passa por lutas difíceis também, né? Que se, por exemplo, você se acha, né, numa condição de ver um pouco melhor, de ver uma perspectiva melhor, se você tem um entendimento, se você consegue ler um livro, se você consegue entender, se você consegue fazer uma prece, se você já consegue ajudar alguém, entenda, porque o segundo passo é você compreender, né, que as lutas e as dificuldades alheias, sem fazer grandes julgamentos, sabe? Sem ficar medindo para quem a gente ajuda e quem a gente não ajuda, né? Então é preciso prestar muita atenção nisso, né? Olha os cachorros. Foi para os cachorros. E por último, né, servir sem desinteresse, que é quando, né? Se a gente for lá para outro livro que eu amo, né, que é o Paulo e Estevão, né, a gente vai ver aqueles cristãos que serviam sem desinteresse, né? Estevão, quando olhou para Saulo, né, na época Saulo, e perdoou, entendia que lugar que ele estava, que lugar histórico ele estava, o que ele estava vivendo naquele momento. Estevão não tinha raiva, né? Não tinha indignação, né? Ele tinha já o perdão, né, ali, porque ele já entendia que ele já tinha vivido uma experiência emocional, e Enes, né, uma experiência emocional
né, de muito sofrimento, de muitas angústias, de perseguição, né, de dor. Estevão já tinha vivido uma história muito difícil e depois, quando ele foi viver o cristianismo, aquilo transformou todas aquelas experiências difíceis que ele tinha, né? E quando ele morre, ele também entende que ele está voltando para casa, que ele ia encontrar, né, com Jesus. E depois, né, o Saulo, na sua transformação, né, na sua busca, né, na sua transformação para ser o Paulo, né, ele também faz esse processo. Ele fica no deserto por anos, se conhecendo, trabalhando a si mesmo, tentando transformar suas experiências. Mas olha, ele teve uma experiência que mudou muita coisa na vida dele, né? Ele teve uma visão de Jesus no deserto, na porta de Damasco. E aquilo foi uma experiência emocional que desconfigurou a mente dele, né? Ele ficou nubilado ali, ele ficou perturbado, ele não sabia se era alucinação, ele não sabia o que ele estava vivendo. Ele precisou de um tempo para se recuperar daquela experiência forte de encontrar Jesus. Imagina o magnetismo, né, gente? Imagina encontrar Jesus, né, ao vivo, né? Depois dele morto. Né, depois de você saber que ele estava perseguindo, né, os seguidores, e ele está ali, Jesus está vivo, né, e foi convidar Paulo para ser um obreiro do Senhor, né? Ele sabia que Paulo tinha recursos para isso, né? Paulo não tinha conhecimento do cristianismo naquele momento, mas ele sabia que Paulo tinha recursos, experiência para ser um ótimo obreiro. Né? Então você vê que o conhecimento muitas vezes não é a primeira coisa, né? Então Paulo vai, se afasta, ele vive uma transformação interna, ele vai buscar se conhecer, ele vai buscar se perdoar, ele vai buscar se reconectar com a essência divina dele, né? Que aquele encontro pôde produzir, né? E depois ele vai para a luta, né? Vai construir o reino para fora, mas ele não sai mais não compreendendo as pessoas que ele vai encontrando, né? Por isso que a gente falava, né, que os cristãos eles não revidavam, né? Era um movimento pacífico. Por que era pacífico, né? Por que Jesus fala assim, quando alguém, né, lhe bate a face, dá a outra, né? Não é para a gente ser pamonha, não é isso, né? Mas é para poder entender de que lugar você está e que lugar que o outro está, né? Que às vezes tem coisas que não adianta, não vai adiantar, não vai fazer com que você construa mais rápido, que você leve um muro, né? O revide, ou as discussões infrutíferas, né? Ou as guerrilhas que a gente faz, até hoje a gente não tem apedrejamentos em praça pública, mas a gente tem outros, né? E às vezes a gente entra em discussões tão, né, improdutivas. Então, assim, entender que lugar que o outro, né, o nosso interlocutor tá, a pessoa que precisa de nós, tá? E continuar servindo, né? Porque para mim o terceiro passo, né, a terceira ordem é, primeira, transformar a si mesmo, buscar conhecer. A gente não transforma o que não conhece, tá? Então é preciso conhecer a si mesmo para poder transformar algumas coisas dentro da gente, encontrar recursos, para ter recursos e forças para continuar construindo, viver as experiências e compreender as lutas e dificuldades alheias, né? E servir com desinteresse que vem depois de uma compreensão que se apreende com a experiência no exercício. Essa compreensão não é das letras, não é dos livros, é da experiência no exercício de servir. Fora da caridade não há salvação. A compreensão se dá na experiência do exercício de servir, né? Na vida, e esse exercício acontece na vida, né? Por isso a necessidade de encarnação, né? Para todos os graus de edificação do reino aqui. Essa experiência emocional, essa experiência, esse aprendizado que se dá com o outro, ele acontece aqui, carne viva, vivendo aqui, aprendendo a amar, né? Aprendendo a tolerar as dificuldades, aprendendo a lidar com as nossas frustrações, né? Aprendendo a compreender as perspectivas do outro, aprendendo a entender por que o outro está falando aquilo para mim. Então, eliminar os nossos julgamentos moralizadores que nos separam, né? Segregam, põem a gente num canto, o outro no outro. Gente, nós somos um coletivo, né? Se as religiões soubessem se unir,
A gente tinha um trabalho um pouco mais acelerado, né? Porque todo mundo quer melhorar, todo mundo quer o bem, né? Assim, quem está já envolvido, né, com algum tipo de transformação, não quer que as pessoas que a gente ama fiquem para trás, né? A gente quer um mundo mais justo, né? Se você está me ouvindo, você quer isso, não é possível, né? Que você tá gastando seu tempo para, né? E não desejando que a bondade se estabeleça, de que a justiça se estabeleça, né? De que as coisas melhorem, né? Se você está me ouvindo, é porque você deseja isso minimamente, né? Então a gente precisa se unir, né, para fazer e buscar essas transformações que começam de dentro, né, da nossa vivência, das nossas experiências, de quem somos, depois compreendendo o lugar do outro, né, as dificuldades alheias e aprendendo a conviver, né, com as diferenças, com as dificuldades. E aí, a partir desse convívio, desse serviço, servir com constância, né? Sem, sem esses ímpetos de desistir que a gente de vez em quando tem quando está muito cansado, né? Ou quando a gente vem que nem Tomé e fala, nossa, sem uma ajudinha nós não vamos conseguir, nós vamos saber sair disso, né? Mas Jesus fala para ele, mas sem a gente abrir mão da gente mesmo, a gente também não consegue, né? Não tem sinal de Deus, senão o nosso próprio sacrifício, né? E o sacrifício é esse, né? A gente poder, de repente, abrir mão daquilo que nos atrapalha, daquilo que nos aprisiona, daquilo que nos segura, né? Então, constância, desinteresse, boa vontade e muito esforço e muita luta, porque nesses textos, né, e essas leituras a gente não vê ninguém dizendo que foi tranquilo, né? Mas, né, não é para desanimar que vai ter luta e sofrimento e dor, mas também tem esses encontros sublimes com a felicidade verdadeira, com uma paz que a gente ainda não pode experimentar, com uma capacidade de amor que a gente ainda não pode viver, né? E uma felicidade que é mais plena, né? Que nos faz, depois de uma luta, poder falar, ai, que bom, né? Viver assim uma plenitude, de uma tranquilidade verdadeira, de estar na presença, né? Sentir a presença de Jesus, de sentir a presença dos nossos amigos espirituais, dos nossos guardiões, de sentir a presença daqueles que torcem por nós, daqueles que amam e daqueles que vieram na nossa frente, né? Os grandes obreiros do Senhor, que ainda continuam a nos guiar, a torcer por nós, nos intuir, né? Para que a gente também faça as nossas próprias transformações. Então, por hoje é só. Eu espero que essa conversa tenha sido boa para vocês, como foi para mim. Só tenho a agradecer a Jesus, nosso Mestre, pela tua imagem, que sempre vem na minha mente, por toda emoção que não tenho vergonha de sentir. Agradecer pela essa esperança que inunde o meu coração, que invade a minha alma e me ajuda a permanecer e continuar. Agradecer pela presença dos meus amigos espirituais, que sempre me apoiam, me incentivam e me inspiram. Agradecer pela oportunidade de trabalho, de estudo e de crescimento. Que a paz de Jesus possa inundar o lar de vocês, transformando a psicosfera, as energias e permitindo uma ótima noite de sono. Que assim seja.